imensurável, é impagável. Eu não consigo descrever todas as coisas que Deus tem falado no meu íntimo e nem muito menos computá-las ainda. Vou ter que passar umas semanas ruminando algumas coisas ainda, mas que no fim das contas Deus seja glorificado em todas essas coisas. Eu queria agradecer ao Jack por me convidar. Eu sou o patinho feio aqui, o mais jovem. Com certeza o meu desejo é ficar como uma criança olhando seus heróis aí de baixo, e essa sensação que eu tenho tido enquanto meus irmãos pregam aqui é a sensação de uma criança que vê os seus heróis, e Deus de fato me anima com esse tempo. E eu lembro que teve algo que foi marcante nesses dias antecedentes à conferência da Remadores, foi a ordenação pastoral aqui na Vintage, que eu tive aqui. Meu amigo Maicon, grande amigo, me convidou para estar aqui na ordenação pastoral dele, eu vim. E eu lembro, por algumas intempéries, eu cheguei na metade da palavra, bem atrasado no fim. Eu peguei a saidinha do Jack, mas ele estava falando sobre a grande comissão. E sabe, plantadores de igreja têm a tendência de viver consertando os erros da igreja. E quando eu cheguei aqui, no finalzinho da palavra, o Jack estava falando apaixonadamente sobre a missão de pregar o Evangelho. Eu sentei naquela cadeira, lá atrás, lá no fundo, onde estão a minha esposa e meu filho nesse momento, e Deus falou profundamente comigo. Deus falou para mim: Emanuel, eu não te chamei para consertar problemas na igreja, eu te chamei para plantar ela. Eu te chamei para plantar a igreja. E de fato isso deve ser algo que fica na mente de todo bom e fiel ministro da igreja de Cristo. Nós não somos responsáveis por consertar a igreja, nós somos responsáveis por plantá-la. Cristo é o responsável por limpá-la, por decantá-la, por tornar ela pura, tornar ela propícia para o dia da sua volta. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia, lá em Timóteo, no capítulo 4, eu fui convidado para falar a respeito do ministro da igreja, o ministro da igreja que é fiel à palavra. Eu queria convidar você a abrir a Escritura, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível ou cauterizada. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus e oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e insensatas, e exercita-te na piedade. Pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da vida futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e labutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição de mãos dos presbíteros.
Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás a ti mesmo como aqueles que o ouvem. Vamos orar? Senhor Jesus, o nosso desejo nessa manhã é que o Senhor, de fato, nos leve a viver como fiéis e bons ministros da Tua palavra, fiéis e bons ministros na Tua igreja, fiéis e bons homens e maridos nas nossas casas. Nosso desejo é que sejamos trabalhados como um barro, como um vaso de barro, para que sejamos conformes à Tua imagem. Faça isso no nosso interior, faça isso em nós, nos conceda certa medida de graça, fale ao Teu povo, nos transforme para a Tua glória. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor nos chamou para um excelente ministério, o ministério do episcopado, o ministério de plantação da Tua igreja, e nós cremos fielmente que o Senhor tem planos, propósitos, desígnios, desejos para essa terra, que o Senhor tem sonhos a respeito do Rio Grande do Sul, que o Senhor tem sonhos a respeito de Porto Alegre, e nós nos colocamos humildes e submissos a Ti, clamando, Senhor, faça algo em nós, faça algo no nosso interior. Nós clamamos a Ti no precioso nome de Jesus Cristo, por amor do Teu nome, para o louvor da Tua glória, para a alegria do Teu povo. Amém. Eu sou pastor fazem 2 anos e meio, sou discípulo de Jesus fazem 10 anos, com a graça de Deus, fui alcançado por Cristo 10 anos atrás, no ano de 2009, minha conversão foi dramática, eu acredito que todas são, mas a minha foi extremamente dramática, e desde lá, Deus tem trabalhado profundamente em mim, o desejo, o anseio e a graça de viver como um ministro de Cristo, como alguém que entrega a vida pelo Evangelho. E há 2 anos e meio atrás eu fui convidado, convocado, chamado pela igreja Onda Dura para vir até o Rio Grande do Sul plantar a igreja aqui. Eu não conhecia o Rio Grande do Sul, eu nunca tinha vindo até o Rio Grande do Sul, eu não tinha nem desejo de conhecer o Rio Grande do Sul, para ser bem sincero. Eu era, não sei se vocês sabem, mas eu sou catarinense e lá em Santa Catarina a gente é um pouco anti-Rio Grande do Sul, às vezes. Com todo amor e respeito a vocês. Então eu não tinha nenhum pingo de desejo de vir aqui. As minhas praias, as nossas praias lá em Santa Catarina são muito mais belas. Aqui o céu é mais bonito de fato. O pôr do sol é mais elegante, mas nós temos as praias. E eu não tinha desejo de vir aqui, mas eu tive convicção de que Deus estava me chamando para algo aqui. Então, fui enviado pela igreja, vim para cá, comecei um trabalho em Novo Hamburgo, na casa de um irmão. Nós começamos com um grupo numa casa e hoje, pela graça e para a glória de Deus, nós temos uma igreja estabelecida em Novo Hamburgo. E estou me lançando agora na missão de plantar uma igreja aqui em Porto Alegre. E estou aqui em Porto Alegre já procurando lugar para me mudar e para vir para cá e para de alguma forma cooperar com aquilo que Deus tem feito aqui na cidade de Porto Alegre. Eu lembro, eu conversei com o Jack, com o Michael na verdade, quando ele foi ordenado, quando ele comentou comigo a ordenação dele ao ministério pastoral, eu falei, é isso, o reino de Cristo avança, Cristo continua triunfante. Se Deus concede pastores fiéis à igreja, Deus está abençoando ela, Deus está abençoando a cidade, quando Deus ordena pastores fiéis à obra. E essa é a graça de Deus, pastores fiéis. É incrível que o pastor Ribas já comentou um pouco sobre a introdução à carta de Timóteo, mas eu queria não me delongar muito nisso, porém, as cartas pastorais que foram enviadas ao apóstolo Paulo, a Timóteo, as duas, e a Tito, tem em si a preocupação central com a verdade. A preocupação central dessas cartas é que a verdade seja fielmente guardada e da mesma forma ela seja fielmente transmitida. Como o pastor Leon comentou anteriormente, é o alicerce e a coluna.
O desejo do apóstolo Paulo é que a verdade seja fielmente guardada, que ela seja transmitida de forma fiel também. Eu diria que a pertinência desse assunto para os nossos dias é evidente. É extremamente evidente, porque a cultura vocifera aos quatro ventos de que não existe essa tal verdade objetiva, de que é impossível a ideia de uma verdade universal, de uma ideia absoluta, de uma ideia de uma verdade invariável, que não se transforma, que não se torna moldável de acordo com os nossos desejos. Dizem eles que toda verdade é puramente subjetiva e que ela é culturalmente condicionada e que, portanto, todos nós temos a nossa própria verdade e que nós temos o mesmo direito de ser respeitados quanto a nossa verdade em relação a qualquer outra verdade. Esses são os dias em que nós vivemos, este é o mundo em que nós nos movemos. A cultura afirma a validade independente de toda crença e ideologia, e exige em alto e bom som que nós abandonemos, como sendo algo profundamente arrogante, a tentativa de converter aos outros a nossa ideia, a converter aos outros a única, exclusiva e poderosa verdade, a saber, o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. O mundo luta contra essas coisas, a cultura corre contra isso. Afinal de contas, como diria John Stott, nós vivemos a contracultura cristã. Nós estamos numa contramão, numa via de atrito com este mundo. E aquilo que o apóstolo Paulo deseja nessa carta a Timóteo é defender essas verdades, defender as verdades eternas, aquilo que nos torna distintos deste mundo. Aquilo que nos torna distintos deste mundo. E aqui no capítulo 4, da primeira carta a Timóteo, penso eu, nós nos deparamos, agora logo de início, com a fatalidade do efeito de se vender ao fenômeno egocêntrico deste mundo, em detrimento à vida depositada, humilde e submissa ao Deus da glória e sua verdade. Percebam o que Paulo diz logo no início. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e quando ele fala sobre os últimos tempos, ele fala sobre uma era que foi inaugurada em Jesus Cristo. Ele está falando sobre os tempos que se iniciaram com a vinda de Cristo. Paulo está falando sobre algo que está correndo neste mundo e que nos toca diretamente. Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, eles darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, eles serão influenciados por homens hipócritas, homens mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada, a sua consciência está insensível à verdade. Paulo inicia o seu capítulo trazendo uma exortação diretamente do Espírito de Deus, do próprio Espírito Santo para Timóteo. Nos últimos dias, alguns se desviarão, alguns abandonarão a fé, eles seguirão esses espíritos enganadores. E eu diria, meus irmãos, que o bom e fiel ministro de Cristo deve estar atento a estes que se introduzem nas igrejas, para tentar conduzir de alguma forma os incautos ao erro. Talvez seja só na minha experiência, como plantador de igreja, que pessoas mal intencionadas se penetram na vida da igreja. Não sei como é na sua igreja, mas eu, pela graça de Deus, pastorei uma igreja moderna, com todas as suas falhas, os seus problemas e as suas dificuldades. E a minha igreja, infelizmente, é um solo fértil para todo tipo de gente mal intencionada. Todo tipo de gente que se apostatou da fé tenta criar raiz no nosso meio. Mas eu sei que não é uma exclusividade minha. Eu sei que vocês enfrentam lobos. Eu sei que vocês se deparam com bodes, com raposas, com filhos do diabo. Eu sei que isso é comum a todos nós. Eu sei que você lida com isso todo o tempo. Mas a grande realidade é que o apóstolo Paulo diz que todo fiel ministro de Cristo, ele diz a Timóteo que ele deve estar atento a essa exortação do Espírito Santo, ele deve estar atento a estes que se introduzem com hipocrisia e mentira na comunidade da fé. Nós sabemos que talvez, mesmo que eles não venham às nossas comunidades, tais ensinamentos não precisam de muito mais do que um bom marketing e um canal de YouTube para adentrar as nossas casas.
para penetrar os corações daqueles que frequentam as nossas comunidades. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele esteja atento, que ele esteja percebendo, porque nos últimos dias, nos nossos dias, homens maus virão até nós. E parafraseando João Calvino aqui, eu diria que o pastor precisa ter 2 tipos de voz. A primeira voz do pastor, a primeira voz do ministro fiel ajunta o seu rebanho. E a segunda voz afugenta, espanta os lobos, espanta esses malditos que tentam se introduzir na nossa igreja, que tentam se introduzir na igreja de Cristo. O fiel ministro de Cristo prega a palavra de forma que ajunta as ovelhas do bom pastor, porque elas se identificam com a voz que flui por meio de sua pregação, e não é a sua própria voz, é a voz do bom pastor, é a voz de Cristo, é a voz de Jesus que elas precisam ouvir. As ovelhas de Cristo fogem dos salteadores, elas fogem dos salteadores, elas só permanecerão se perceberem similaridade na voz do ministro comissionado com a voz do Supremo Pastor. É a única forma delas permanecerem, é a única forma. Lembrem, meus irmãos, lembrem de algo: o Evangelho, antes de qualquer coisa, é o Evangelho como descrito por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 4, é o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. É essa mensagem que temos a anunciar, não é o evangelho da glória dos homens na face do seu ego, antes é o evangelho da glória de Deus, que tem a sua origem em Deus, como Paulo diz em Romanos 1:1, o evangelho de Deus, como Pedro diz em 1 Pedro, o fim do evangelho é Deus, tudo é dele, por meio dele, é para ele. E o fiel ministro de Cristo, quando comprometido com a glória de Deus, sabe que a voz que ajunta as ovelhas é a voz que proclama o evangelho da glória. O evangelho da glória de Deus, não o evangelho da glória dos homens. Pouco me importa a glória dos homens, pouco me importa a glória dos homens. E por outro lado, o pastor precisa de uma voz que espante, que afugente os lobos, aqueles malditos propagadores de mentiras, de doutrinas diabólicas, que têm a sua mente cauterizada, a consciência deles foram marcadas como ferro em brasa, eles perderam completamente a sua sensibilidade, e Paulo deixa expressamente exposto a Timóteo o problema teológico desses mestres. Ele demonstra aqui, nos primeiros versículos do capítulo 4, qual é o ensino deles, qual é o caminho que eles trilham. Percebam, versículo 3, eles proíbem o casamento, eles ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e reconhecem a verdade, que conhecem a verdade. Eu queria pedir, entre parênteses, um copo de água, se for possível. Ele diz para Timóteo ficar atento a este problema teológico que é fundamental desses falsos mestres, desses lobos malditos, desses impostores travestidos de homens piedosos. Paulo deixa claro como alguém poderia desprezar o casamento se foi o próprio Deus que o instituiu. Como alguém poderia ordenar a abstenção de alimentos se foi Deus quem deu para ele, para nós recebermos estes alimentos com ação de graça? Já estava aqui, né? Falhou. Que Deus tenha misericórdia de mim. E o Jack também. Como alguém poderia desprezar essas coisas? Como alguém poderia desprezar o santo matrimônio? Como alguém poderia desprezar todas as boas coisas que Deus nos deu na criação? O ensino dos falsos mestres visava esvaziar a glória de Deus e a sua supremacia sobre todas as coisas. E meus irmãos, essa história se repete. Essa história se repete porque nos nossos dias não é diferente. O que nós enfrentamos diariamente na obra de plantar igrejas é a luta contra aqueles que visam esvaziar a glória de Deus, que visam esvaziar a supremacia, a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Se tudo foi declarado bom pela criação, então nada deve ser declarado propriamente ruim. E aqui nós precisamos ser lembrados do mandato cultural. Deus nos deu um mandato.
um mandato cultural de produzir para a glória dele nessa terra, de invadir quaisquer que sejam as áreas. Nós precisamos lembrar que quaisquer que sejam as atividades do homem nesse mundo, se forem feitas com responsabilidade, produzindo para o bem da criação, elas visam a glória de Deus. Elas visam a glória de Deus. Não há absolutamente nada que seja puramente mal, mas aqui nós não podemos confundir aquilo que é criação perfeita com queda. Nem tudo que existe hoje é bom. Tudo que Deus criou é bom. E tudo que Deus criou deve ser recebido com ação de graças. Nós devemos nos lançar neste mundo como filhos de Deus que reformam este mundo, com o efeito do sal, para retardar os efeitos da putrefação causada por estes malditos, falsos e impostores, ministros do diabo. Percebam, versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo insiste com Timóteo, para que ele ensine a comunidade, nutrido pelas palavras da fé e pela boa doutrina. O ministro, o fiel ministro de Cristo, é forjado por causa da boa doutrina que ele sustenta. O fiel ministro de Cristo prega a palavra. Ele é marcado pela palavra, mas ele também é marcado profundamente como um animal ferido por ela, de forma que ele não tem como viver neste mundo sem ser por meio da prática dela. Ele pratica porque ele foi ferido. Ele é forjado como pelo fogo, por causa da boa doutrina que ele sustenta. Ao mesmo tempo que o fiel ministro prega a palavra, ele se alimenta dela. Por trás do ministério do ensino público está a disciplina do estudo privado. Todos os melhores ministros permanecem estudantes. Todos. E eles ensinam bem porque eles aprendem bem. Eles só podem ensinar bem porque eles aprendem bem. E deixa eu falar algo aqui, se você em algum momento parou de aprender, você não está mais apto para ensinar. Você não está mais apto para ensinar. Meus irmãos, pregar a palavra, fazer teologia, diz mais respeito a cavar um buraco do que a construção do edifício, porque a teologia, porque a proclamação do evangelho, a boa proclamação, a boa teologia, começa com o desaparecimento do teólogo. Começa com o desaparecimento do teólogo. A boa teologia se faz em segunda pessoa. Nós aprendemos isso com Agostinho no seu 9º livro das Confissões. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça como sou conhecido por ti. Teologia se faz em segunda pessoa. Pregar a palavra se faz em segunda pessoa. Isso se faz de joelho. O primeiro teólogo em terceira pessoa foi Satanás no Jardim do Éden. Se você se preocupa única e exclusivamente em fazer teologia para os outros, não existe teologia para você. Você está mais parecido com Satanás do que Jesus. Você está parecendo mais o enganador do que aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Portanto, meus irmãos, eu conclamo a vocês, a boa teologia se faz em segunda pessoa. O fiel ministro de Cristo precisa cavar um buraco, para que ao anunciar a palavra, não se veja ele, se veja Cristo. Como diria Martin Lloyd Jones, a pregação é um ato de adoração do culto. A pregação é um ato de adoração, e na adoração quem aparece é aquele que é adorado. É aquele que é adorado, não somos nós. Não somos nós, não tem a ver com o público, não tem a ver com a audiência, não tem a ver com a personalidade, não tem a ver com o pregador, tem a ver com Cristo. Tem a ver com a sua glória, tem a ver com o seu reino avançando, com Ele triunfando sobre as trevas. Tem a ver com Cristo, é sobre Ele, sempre foi. Quantos têm tido entre nós o próprio Deus como a suma de toda a glória, de todo o prazer, de toda a beleza do Evangelho?
Teologia se faz em segunda pessoa, porque a graça, a maior beleza, a maior bênção do Evangelho é o próprio Deus. É o próprio Deus, não são as bênçãos, não é a redenção sem Cristo não é nada, a justificação sem Deus não é nada, o céu sem Jesus Cristo não é nada. Teologia se faz em segunda pessoa. Portanto, o bom e fiel ministro não somente prega a palavra, ele a pratica fazendo ela em segunda pessoa, se deleitando na fonte de toda boa doutrina, a saber, Deus e sua glória. O fiel ministro de Cristo prega a palavra, mas ele se deleita nela, e na medida que ele se deleita, que ele encontra essa alegria, ele vive o propósito. Vocês bem sabem o breve catecismo de Westminster, não preciso repetir. Esse é o fim principal de todo homem, é encontrar o gozo, a alegria, na grandeza da glória de Deus. E meus irmãos, um bom e um fiel ministro se faz por isso, por meio disso, por encontrar em Cristo a satisfação, por encontrar em Deus a sua fonte inesgotável de vida. É nele. E é interessante que Paulo faz aqui um paralelo entre a nutrição do versículo 6 e o exercício no versículo 7. Presta atenção. Ensinando essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-te na piedade. E apesar do apóstolo Paulo não deixar muitos detalhes de como nós devemos nos exercitar na piedade, nós percebemos pelo contexto que, principalmente entre esse paralelo de nutrição e exercício, ele nos traz a ideia de que nós devemos nos exercitar na piedade na mesma maneira que nós nos nutrimos, a saber, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não existe nada mais precioso para um ministro de Cristo do que a santa e sagrada Escritura. Não existe absolutamente nada que a sua igreja precise de você, a não ser uma exposição desse livro bendito. Não existe nada que esse mundo precise, não existe nada em mim, não existe nada em nós. Em nós é só miserabilidade, em nós é insuficiência. Mas a realidade é que encontramos a suficiência naquele que é totalmente suficiente. E porque nele encontramos a suficiência, declaramos a sua suficiência e a nossa insuficiência. É a suficiência de Cristo, é a suficiência dele. Sabemos que ao longo da tradição cristã, a meditação disciplinada nas Escrituras tem sido indispensável para a saúde cristã e para o crescimento da piedade. Porque em contraste com as fábulas profanas e tolas, a Escritura é o livro mais piedoso já escrito, e não existirá outro, e não existe um que chegue numa vírgula da Escritura sequer. Ela de fato é o que nos prepara para a eternidade. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos de maneira alguma nos familiarizar com este bendito livro sem nos tornarmos piedosos. É impossível que isso aconteça. Nada, absolutamente nada evoca a adoração a Deus como a sua própria palavra. Nada, absolutamente nada. Não existe nada que evoque a adoração a Deus como a Sagrada Escritura, como a sua própria palavra. E é por meio dela que nós somos preparados para a vida com Cristo. É por meio dela que somos preparados para uma vida proveitosa com Ele. Verso 8, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que ela tem promessa para essa vida e para a futura. No exercício físico você até consegue uns gominhos na sua barriga, você até consegue prolongar alguns anos de vida, mas a piedade tem promessa futura. Tem a ver com a glória vindoura, com a graça que irá nos alcançar. Lembrem, existe uma esperança que nos sustenta. Ele foi nos preparar lugar. Na casa do Pai há muitas moradas, e é para lá que nós trilhamos, é para lá que marchamos como exército de Cristo.
E é por esse labor, é neste labor que nós devemos manter firmes as nossas expectativas, é nisso que devemos manter firmes as nossas esperanças. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois, versículo 10, é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Especialmente os que creem. A prática da palavra pelo fiel ministro deve apontar para o fato que o fim para o qual nós labutamos, a esperança que nós temos no nosso Deus vivo, que é Salvador de todos os eleitos. É nessa esperança que nós devemos repousar. Meu irmão plantador, a sua igreja precisa ser lembrada constantemente que os seus esforços aqui neste mundo serão recompensados por aquele que salva todos os eleitos. Eles precisam ser seguidas vezes relembrados disso, que as lutas, as dores, as dificuldades do agora devem apontar para uma glória futura naquele que é Salvador dos eleitos. É nisso que nós devemos repousar. Nós precisamos lembrá-los a todo momento daquilo que Paulo nos ensina em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é incrível, porque aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, é uma exortação do Espírito. Paulo está trazendo a Timóteo uma exortação do próprio Espírito. Em Romanos 8, o Espírito aparece 21 vezes. E ele fala sobre lutas e tribulações, sobre a inutilidade que a criação foi reduzida. Ele fala sobre nós gemendo nessa terra. Mas ele chega com uma escala ascendente. No versículo 28, ele começa aquele discurso glorioso. E ele diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós precisamos lembrar a nossa igreja, os discípulos de Jesus, que todas as coisas, sejam boas, sejam más, sejam sofrimentos, sejam lutas, cooperam para a glória daqueles que foram chamados, para a glória de Deus em seu povo, porque Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Ninguém pode apresentar acusação nenhuma sobre os filhos de Deus, e é impressionante, o Ribas inclusive pontuou sobre isso, Ele não poupou, e é essa certeza que nos assegura a glória futura. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não dará para nós juntamente com Ele todas as outras coisas. É impressionante que o apóstolo Paulo faz juízo de valor nessa passagem. Olha, tudo que ele tinha de mais precioso Ele deu. Como Ele não dará as outras coisas? É aquilo que Martin Lloyd Jones fala no Sermão do Monte, de a lógica de Deus em chama. Seus malucos, porque vocês buscam desesperadamente vestes, comida, porque vocês correm atrás dessas coisas, a vida não é mais importante. E a grande realidade é, Deus não poupou. Se Ele já deu Jesus Cristo, existe algo mais importante. Existe algo que seja mais excelente, existe algo que tenha o direito pelo seu coração, pela sua vida, pela sua dedicação, existe. Não, e porque Ele não poupou, nós fomos poupados. Porque Ele não poupou, nós fomos poupados. Nós fomos elevados de não povo para povo, de moribundos para adotados. Nós fomos promovidos por Deus, Ele não poupou, e nós precisamos, plantadores, pastores, revitalizadores, seja qualquer coisa que você seja, nós precisamos lembrar a nossa igreja de que Cristo cuida dela, apesar das lutas e dificuldades, e o plantador de igreja sabe disso. Ele lembra a igreja, que o fim pelo qual nós labutamos é a esperança do nosso Deus vivo. É a esperança do nosso Deus vivo, é isso que não nos faz vacilar, é isso que nos faz permanecer firmes no dia mau. É isso que nos sustenta. A maior e principal necessidade de uma igreja, seja em plantação, ou seja já bem estabelecida, não é de um pastor criativo, não é de um mega pastor, mas sim de um pastor fiel. As igrejas não precisam da sua criatividade, elas precisam da sua fidelidade à palavra de Deus. É disso que elas precisam.
Não existe nada na sua criatividade que supere a criatividade de Deus. Olhe para mim, olhe para você. Se você é pai, perceba a grandeza da criatividade de Deus, enquanto Ele gera uma vida no ventre de uma mulher. Não existe nada na nossa criatividade que possa ser suficiente para as igrejas. Elas precisam de fidelidade a Deus. O mais importante e excelente papel do pastor é um legado de fidelidade e não de criatividade. É de fidelidade a Deus, de fidelidade à Escritura Sagrada. É disso que elas precisam, é disso que os homens precisam. Versículo 11, ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que é teu sob imposição de mãos. Percebam que Timóteo, de fato, era jovem para exercer sua função na igreja de Éfeso. Timóteo tinha 30 anos, ele era mais velho do que eu. Eu tenho 27 anos, eu sou um piazinho. Eu devia estar sentado ouvindo alguém falar. Mas a grande realidade é que Timóteo era um jovem pastor. Era um jovem pastor e, como o próprio Leão comentou, a estrutura de governo eclesiástico era muito semelhante à estrutura de governo do Israel, das sinagogas. E aqui ele encontra uma luta, um problema, uma dificuldade. E a maioria dos plantadores de igreja se lançam nessa missão ainda em pouca idade, 30 e poucos anos. Nós temos a graça de Deus de ter o pastor Rogério, plantador da Capela Missional. Incrivelmente, fui profundamente remexido por aquilo que Deus falou através da sua vida ontem. Nós temos a graça de um homem com certa idade que poderia estar confortável na sua própria vida, servindo a Deus da mesma forma, se lançando numa missão que às vezes é cruel, de plantar uma igreja. Mas a grande realidade é que na maioria das vezes os jovens são mais ousados e mais tolos e se lançam mais rapidamente nessa missão. E Paulo diz aqui a Timóteo que ele precisa, de alguma forma, apresentar, demonstrar uma profunda piedade, uma profunda fidelidade na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essa responsabilidade de ordenar, de ensinar, corria o risco de ser prejudicada por sua juventude. Talvez algumas pessoas tivessem inveja e ressentimento por Timóteo ter sido promovido a essa posição superior a elas. Outras provavelmente simplesmente só menosprezavam ele. Você é um moleque, mano, sai fora daqui. Sai fora daqui, você ainda tem falha na barba, nem tem cabelo branco ainda. Talvez outros só simplesmente o menosprezavam por sua juventude. Mas é incrível que o conselho de Paulo aqui para esse jovem pastor é para que ele sirva como um padrão. Perceba, versículo 12, Paulo diz para Timóteo servir como um padrão, e o termo original aqui é literalmente que Timóteo sirva como a marca de uma pancada para aquelas pessoas. Que a vida de Timóteo, na piedade, na palavra, na pureza, no amor, sirva como uma pancada para eles, como um padrão, como algo que é marcado por uma pancada. As pessoas não desprezariam a juventude de Timóteo se pudessem admirar o seu exemplo. As pessoas não desprezam a sua pouca idade, plantador. E é lógico que parece estranho eu falar isso, porque provavelmente sou mais novo aqui, mas um plantador com 36 anos como o Jack é novo ainda. Nós pastoreamos homens muito mais velhos do que nós. A grande realidade é que as pessoas não desprezariam a juventude de Timóteo se pudessem admirar o seu exemplo, e elas não irão desprezar a sua juventude, plantador, se puderem admirar o seu exemplo. O implantador, o plantador de igreja, antes de querer ser conhecido por algo, precisa ser algo. Antes de gritar aos quatro ventos o direito de algo, ele precisa viver como algo.
ele precisa incorporar a realidade, ele precisa ser semelhante a Jesus. A sua vida precisa apontar essa fidelidade do ministro que pratica a palavra, de maneira que a sua conduta na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, seja como a marca de um golpe na mente daqueles que são pastoreados por você. É dessa forma. Eu nunca me esqueço. Metade do ano passado, um casal de senhores, para mim senhores, eles têm netos de 15 anos já. Um casal de senhores passou a frequentar a comunidade que eu pastorei, a igreja que eu pastorei. E eu lembro de uma ocasião que eu fui compelido pelo Espírito a ser um pouco mais severo com as minhas palavras para a igreja naquele sermão. E no final do sermão, aquele senhor veio a mim, na porta da igreja, na hora de ir embora. Ele olhou no fundo dos meus olhos e ele disse assim: pastor, mesmo que todos vão embora depois dessa palavra, você vai ter eu comigo aqui. Você vai me ter contigo aqui para sempre. Porque o que elas precisam é da verdade. Eles precisam da verdade. Tempos depois, esse mesmo irmão, no início desse ano, ficou sabendo da notícia que o seu antigo pastor havia caído em adultério, havia roubado dinheiro da igreja e fugiu com a amante que era uma obreira da igreja. E ele veio até mim com lágrimas nos olhos no final de um sermão, chorando. Ele olhou para mim e falou: pastor, seja um fiel ministro de Cristo sempre. As pessoas não precisam de nada mais. Eles não precisam de absolutamente de nada mais. Nós precisamos nos colocar não como dominadores do rebanho, como alguém que tem possessão sobre ele, mas como pessoas que foram comissionadas a parecer com o Supremo Pastor, que foram comissionadas a pregar como o Supremo Pastor. Na verdade, nós devemos anunciar o que o Supremo Pastor anuncia, a saber, as suas palavras. O plantador, antes de qualquer coisa, precisa que sua vida aponte a essa fidelidade à palavra, à conduta, ao procedimento, ao amor, à fé e à pureza. Todas essas coisas precisam estar marcadas como um golpe na mente da sua comunidade, das pessoas que são pastoreadas por você. E isso nos leva ao fim do fato de que um bom e fiel ministro de Cristo não só prega a palavra, ele não só pratica a palavra, ele também progride e segue progredindo na palavra. Não é estático, é contínuo. É contínuo. E só para na eternidade ainda teremos toda ela para conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a eternidade, que o conheçamos. E se pararmos por aqui, qual a esperança para nós no céu? Se pararmos aqui, qual a nossa esperança da eternidade? Paulo instrui a Timóteo: aplica-te à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. E o termo que Paulo utiliza aqui para o ato de Timóteo aplicar-se traz a ideia de um navio atracando no cais. É um navio indo até a areia, sendo trazido até a areia, aonde ele vai atracar. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, dê a sua vida por isso. Pare todas as outras coisas. Pare todas as outras coisas. O navio, quando ele está no cais, ele não está navegando. Pare tudo. Aplica-te à leitura da Escritura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino. Em outras palavras, parte do progresso de um fiel ministro de Cristo se dá ao seu atracar-se ao ensino, à exortação. E é interessante porque a palavra exortação aqui é paraclesis, é a ideia de um paracletos. O paracletos é o Espírito Santo do consolação. Nós precisamos ter palavra de consolo, nós precisamos ter palavra de ânimo para nossas igrejas. Vivemos em dias maus, e eles precisam de esperança, não uma esperança momentânea, mentirosa,
completamente deturpada, mas a esperança plenamente regozijante da glória de Cristo no Evangelho. É dessa esperança que eles precisam. Nós devemos nos atracar ao ensino, ao consolo, ao confronto e também se lançar nessas coisas. Não existe nada, não existe absolutamente nada mais triste para uma igreja do que um ministro indolente e negligente em relação ao seu próprio progresso na palavra. Não existe nada, e eu diria ainda mais, que não existe nada mais triste para uma família que tem um pai, um marido indolente no progresso da palavra. Não existe nada mais triste, não existe nada, absolutamente nada mais triste, como alguém que compreendeu a natureza do recebimento do Espírito Santo pode permanecer estático. Meus irmãos, lembrem de Atos 1:8, receberão poder para serem testemunhas. Testemunhas aqui é mártires. Vocês recebem o Espírito Santo para ir até o fim pregando o Evangelho, até ter o seu corpo separado da sua cabeça. É para isso que recebemos o Espírito Santo. Como podemos nos contentar com tão pouco? Como podemos nos regozijar com migalhas? Meus irmãos, se lancem na graça de Deus, na graça maravilhosa de conhecer e progredir em conhecer a Cristo. O fiel ministro de Cristo se lança nessa realidade, na realidade de que a vida de um ministro fiel é a vida em progresso na palavra, é a vida que continua progredindo, que segue adiante. Percebam, aqui, esse percebam é do Matthew Henry. Eu estou lendo tanto esse cara que eu estou botando percebam e tudo. Notem, percebam, observe. A culpa é do Jack, foi ele que indicou. Percebam algo. Foi delegada certa autoridade a Timóteo. Paulo delegou certa autoridade a Timóteo. Timóteo foi lá para instituir líderes na igreja. Ele foi lá para pastorear a igreja há certo tempo. Porém, a autoridade que Timóteo tinha estava submissa à autoridade da Escritura e à autoridade de Paulo como apóstolo. Todos nós plantadores, pastores, pais, discípulos de Cristo, ocupamos a mesma posição subordinada que Timóteo. Nós estamos submissos, abaixo, lançados ao chão, diante da autoridade da Escritura, diante da grandeza da Escritura. Nós seremos sábios se nós estivermos de forma clara, demonstrando a submissão à autoridade das Escrituras e progredindo na exposição delas com integridade, de maneira que fique claro que o ensino proferido não vem de nós, mas da palavra de Deus. Essa é a posição de todo fiel ministro que progride. Ele avança como quem prega a Cristo, como quem prega a própria palavra de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, por amor a vocês. Nós não pregamos a nós mesmos, não existe nada de bom em nós para que preguemos acerca de nós. Não existe, isso é balela. É mentira, tem a ver com Cristo. Ele é o centro de toda a existência, Ele é o ponto alto de todo o cosmos. Nós não somos o centro de nada, Ele é o centro de tudo. Ele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo poder, de toda majestade. Foi Ele que comprou para si gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. É Ele que é o Cordeiro que é digno de receber toda honra, toda adoração. É Ele, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. É o leão da tribo de Judá, que pode abrir o livro, desatar os selos. É Ele que é digno de glória. É Ele é digno de ser honrado na igreja, Ele é digno de ser honrado por nós, e é Ele que é digno da nossa fidelidade, plantadores. É Ele e a sua bendita palavra que são dignos de receber toda a nossa fidelidade. Enquanto você aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino.
Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por meio de profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, preserva essas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti, como os que te ouvem. Timóteo deveria lembrar que ele foi chamado por Deus, por mensagem profética. Ele foi chamado por Deus. Eu não consigo esquecer o dia em que Cristo arrebatou meu coração e me separou para a sua obra. E no dia mau, mesmo que eu não veja nada, eu fecho os olhos e eu me apego ao Deus que me chamou. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lendo a Bíblia, algo saltou das palavras da Bíblia para mim. Todavia, eu não me considero, eu não me importo com a minha vida, se tão somente eu completar a carreira de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida como algo de valor para mim mesmo. Aquilo arrebatou meu coração, desmanchou as minhas certezas, acabou com o meu fundamento mentiroso. E é isso que deve nos trazer a realidade. Timóteo precisava lembrar que ele foi chamado por Deus. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que foi Cristo quem nos chamou. Foi Ele, a obra é dEle, a igreja é dEle, a soberania é dEle, o triunfo também é dEle. O triunfo também é dEle. Não tem a ver conosco, não é o nosso triunfo, não é a nossa igreja, não são nossos filhos, são filhos de Deus, são adotados por Ele por um preço de sangue, não somos nós. Timóteo precisava lembrar disso, ele foi chamado por Deus por mensagem profética, ele precisava lembrar que ele foi equipado por Deus também pelo dom celestial. E vão ter momentos que você vai achar que está fazendo tudo errado, que talvez você não preste para isso. As coisas mudam, o vento da plantação de igreja muda de direção de uma hora para outra. Parece que está tudo bem, parece que está tudo numa boa, mas a grande realidade é que o mar decide se revoltar de uma hora para outra. Mas deixa eu te falar algo, mar manso nunca fez marinheiro bom, filho. Nunca. Só existe ressurreição por causa da cruz. Só existe bonança por causa da tempestade. E nós fomos chamados por Deus, e nós fomos equipados por Ele pelo dom celestial. Não tem a ver com a sua possibilidade, com o seu poder, com a sua retórica, ou com algum dom sobrenatural que você tem de dedilhar 3 músicas ali, e as pessoas caírem chorando. Tem a ver com Cristo, com o dom dEle repousando sobre você. Tem a ver com isso. E Timóteo precisava lembrar disso, e meus irmãos, como precisamos lembrar dessas coisas. E Timóteo também deveria ser lembrado que ele foi comissionado pelas mãos dos presbíteros. Plantador, você não deve andar sozinho. A igreja é um corpo de Cristo. As células estão completamente ligadas. As coisas funcionam em harmonia porque existe uma unidade. Timóteo foi comissionado pelos presbíteros. Você pode ser bispo, usar chapéu e se chamar de apóstolo, mas se você anda sozinho, talvez você precise compreender a natureza da igreja. A natureza da igreja é de unidade. É de unidade. É incrível porque a Bíblia fala sobre unidade em 3 circunstâncias: homem e mulher, trindade, igreja e Cristo. Igreja e Cristo. Nós precisamos andar em unidade como igreja, debaixo do cabeça que é Cristo. Paulo fala a Timóteo que ele deveria lembrar dessas coisas, que ele foi chamado por Deus por meio da mensagem profética, que ele foi equipado por Deus por meio do dom celestial, e que ele foi comissionado pelas mãos dos presbíteros, mas a sua comissão foi por meio de Deus. E por essa chamada, ele deveria se dedicar para que todos vissem o seu progresso na bendita palavra de Deus.
Todos deveriam perceber essa realidade. O bom e fiel ministro de Cristo prega a palavra, ele progride na palavra, ele pratica essa palavra, ele se apaixona pela inerrante, inspirada e infalível palavra de Deus. O fiel ministro de Cristo se lança nessas coisas. O maior bem que nós podemos fazer a nós mesmos é atentar para a nossa própria vida, para sermos encontrados fiéis a Deus. Você não precisa, de forma alguma, se dedicar às expectativas da sua igreja. Você não precisa suprir as expectativas das pessoas. Você não precisa suprir as expectativas do seu ego. Você precisa permanecer fiel. Permanecer fiel a Cristo, aquele que o chamou. Nós precisamos ser encontrados fiéis a Deus, por meio da palavra dEle, perseverando em pregá-la, em praticá-la, em crescer nela. É esta a obra de um bom e fiel ministro de Cristo. E com a graça de Deus, com a graça de Cristo, o poder do Espírito, nós teremos uma igreja viva. Perceba, Paulo diz que se ele se dedicar a estas coisas, ele salvará ele mesmo e aqueles que o ouvem. Não que Timóteo tivesse um poder salvífico, como se ele fosse, sei lá, qualquer coisa importante, ou como se nós fôssemos algo importante, mas porque a palavra de Deus é a palavra de vida eterna. E se nós, como fiéis ministros, permanecermos fiéis na palavra de Deus, aqueles que nos ouvem serão edificados pela fiel palavra de Deus. Não pela nossa própria palavra, pela palavra de Cristo. Pela palavra que tem poder, por aquela que pode transformar um vale de ossos secos em um exército cheio de vida. Por aquela que pode, com todo o poder, trazer Lázaro para fora do túmulo. É esta a fiel palavra. E com a graça de Cristo sobre nós, o poder do Espírito sobre nós, nós teremos uma igreja viva, santa, profundamente marcada pela Escritura, para a glória de Deus, para a alegria de nossos filhos. E esse é o legado que nós devemos deixar. O bom ministro de Cristo deixa um legado de fidelidade a Deus, por meio da sua palavra, pregando, praticando e progredindo nela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Cristo resplandeça o seu glorioso sobre nós, a sua igreja. E que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos o teu povo. Vivemos em dias maus. Vivemos em dias muito maus, Senhor. Dias em que todas as coisas que deturpam o Evangelho têm mais visibilidade do que o próprio Evangelho. Dias em que falsos ministros são colocados diante da igreja como se eles fossem representantes da fiel palavra de Deus. Tem misericórdia de nós, o teu povo, Senhor, levanta fiéis ministros. Levanta pastores fiéis para pastorear a tua igreja. Nós clamamos a ti, Jesus, faça algo em nós, faça algo no teu povo, a igreja, nos acorda desse sono maldito. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu poder. Ah, Jesus, que a tua glória brilhe como todo sua majestade no nosso meio. É isso que nós clamamos a ti, que sejamos encontrados fiéis ao teu propósito, fiéis ao pregar a tua palavra, fiéis praticando a tua palavra, sejamos encontrados fiéis progredindo na tua palavra, para que a tua igreja seja edificada no Senhor e não em nós mesmos. É o que nós pedimos, por amor de ti, para o louvor da tua glória, para a bênção do teu povo, no nome de Jesus.
Amém.